Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu me encantei por essa menina já no primeiro dia. Não sei nem explicar, mas fiquei assim com uma sensação, inclusive, de que já a conhecia. Ela estava no segundo ano do curso de administração, quando começou a fazer estágio ali na firma onde eu já trabalhava há quase 4 anos. Me encantei por ela, desde que fomos apresentados. Menina doce, sabe? Nos gestos, nas palavras, no sorriso, no jeito de olhar. Era doce em tudo, o que me deixou naturalmente mais encantado ainda. E com o passar dos dias, aquele encanto só aumentou, a ponto de eu não conseguir tirá-lo do pensamento. Só que logo descobri uma coisa assim, desagradável, digamos, que me deixou muito desanimado. Quando escutei por acaso ela comentando com outra colega ali, né? Meu namorado também é assim, sabe? Também não tá nem aí. Às vezes eu tô cansada, mando mensagem pra ele e me buscar na faculdade, mas quem disse que ele vai? Imagine como que eu me senti estando tão entusiasmado, né? Do jeito que eu estava. Eu nem fazia ideia de que ela fosse comprometida, se bem que já devia imaginar, né? De qualquer maneira, pelo visto, só por aquele trechinho da conversa que eu ouvi, o cara não devia ligar muito pra ela. Ela mesma falou que pedia pra o cara ir buscá-la na faculdade no final da aula e ele não estava nem aí. Só quem não liga pra namorada é que não atende um pedido desse, né? Ah, se fosse comigo, eu faria questão de buscá-la todas as noites. Problema foi que saber que ela tinha namorado não diminuiu o meu interesse. Pelo contrário, parece que a cada dia que passava, eu gostava dela e mais. Vez ou outra a gente conversava, mas normalmente era assunto de trabalho. Até que um dia, tempos depois, eu entrei no assunto. Perguntei assim do nada, até pra ter uma notícia, né, que de repente... E o namoro, cara? Como é que anda? Ele estava sorrindo, mas olha, bastou fazer aquela pergunta para a expressão dessa mulher mudar. Depois ela falou: namoro? Então, Valdir, eu não tô mais namorando. Já faz um tempo já que a gente brigou e... Puxa, desculpa, eu não queria. Não, tudo bem. Mas você ainda gosta dele? Sinceramente, não sei te falar. A gente andava assim num relacionamento muito esquisito, né? Já fazia algum tempo. Puxa vida, que coisa, hein? Bom, sinto muito, mas se você precisar de um ombro amigo, de repente, aí, pode contar comigo, tá bom? Ela agradeceu, chegou a dar um sorrisinho, assim. Claro que eu queria lhe oferecer outro tipo de apoio e não apenas o meu ombro amigo. Mas também não podia, né? Falar assim de uma hora para outra, assustar a menina. Até porque o fim do namoro dela era coisa recente. Quem sabe ela ainda gostasse dele. Aliás, provavelmente sim, né? Perguntei também como andava a faculdade, se ela estava gostando do curso. Ela falou que sim. Aí já emendou perguntas sobre mim também. Quis saber em que área que eu tinha me formado. E até perguntou a certa altura, e isso me animou demais, se eu tinha namorada. Claro que eu não queria vê-la triste, mas se eu disser que não fiquei animado por saber que ela tinha brigado lá com o cara, não estaria sendo sincero, né? E dia após dia, parece que aquele sentimento foi tomando conta cada vez mais de mim. Em vez de diminuir, aumentava. Eu não podia vê-la, que meu coração já disparava. Na verdade, eu pensava nela o tempo todo. Um dia conversamos e não sei de onde tirei coragem para fazer aquele convite. Então, Carla,
Se bem que podia faltar na faculdade hoje, né? Assim a gente podia dar uma saída aí depois do serviço, conversar. Puxa vida, Valdir, não posso. Hoje eu tenho de entregar um trabalho. Outro dia, quem sabe? Nessa hora, a gente ficou se olhando assim, bem direto no olho. Claro que fiquei decepcionado, mas para minha surpresa ela acrescentou. Quer dizer, a não ser que você queira ir me buscar no intervalo. Eu entrego o trabalho e depois a gente pode sair um pouco, conversar. Meu rosto deve ter se iluminado naquela hora. Claro que concordei no mesmo instante. Não seria bobo de dizer não, imagine. Naquelas alturas, eu já sabia em qual faculdade que ela estudava e fiquei de encontrá-la na saída. Combinamos depois das 8:30 da noite, na frente do portão. Minha ansiedade era tanta que eu devo ter chegado, sei lá, meia hora adiantado. E quando deu o horário, quando a vi surgindo linda diante de mim, me senti até meio zonzo. Paramos num lugarzinho ali perto para bebermos alguma coisa e conversar, mas fiquei com medo de falar dos meus sentimentos. Olha, eu até fui com essa intenção, quer dizer, não estava decidido, né? Mas imaginei que naquela noite mesmo eu pudesse falar que estava gostando dela, mas depois fiquei meio com medo de assustá-la, né? Por isso preferi não avançar o sinal. No fim, fiz questão de levá-la para casa. E foi só nesse momento que eu tive aquela surpresa. E quer saber? Foi uma surpresa mesmo. Completamente inesperada. A gente ali se despediu, né? E antes disso eu fiquei surpreso, porque quando ela mandou eu parar, né? Ela foi me guiando ali, né? Na verdade, quando eu pedi o endereço para colocar no GPS, eu não acreditei. Ela falou a rua, o número e o bairro. Capão Raso. Aí quando ela falou aquilo, não, você mora do Capão Raso também? Ué, também por quê? Não vai me dizer que você... Claro, eu moro no Capão Raso também. Aliás, nasci e me criei ali. Aliás, pela localização que você me passou agora, olha, tua casa não deve ficar longe da minha não, viu? Como é que a gente nunca se viu, nunca... Ela também ficou muito surpresa, porque nem podia imaginar. Fui o trajeto todo assim, meio fora do ar, porque convenhamos, né? Como pode a gente morar no mesmo bairro, relativamente perto, e nunca termos nos visto, pelo menos, né? Se bem que, quando ela começou a fazer estágio lá na empresa, quando bati os olhos nela pela primeira vez, eu fiquei mesmo com aquela sensação de que já a conhecia de algum lugar. Será que em algum momento, sei lá, nossos caminhos já tinham se cruzado? Num supermercado, numa farmácia, na rua mesmo, né? Eu, inclusive, comentei sobre isso com ela. Que tinha ficado com aquela coisa na cabeça, né? Que já conhecia. E para minha surpresa, ela comentou: engraçado você falar isso, viu? Porque eu também fiquei com essa sensação lá no começo. O fato é que naquela noite aconteceu o que eu tanto queria. Aquilo que tanto desejava desde que coloquei os olhos naquela princesa. Ao deixá-la em casa, tirei coragem, não me perguntem da onde, e encostei a minha boca na sua. Ela correspondeu. E depois do primeiro, sabendo que ela não ia me empurrar, nem coisa parecida, não ia achar ruim, pelo contrário, trocamos mais um e muitos outros. Minha ideia era ir devagar, não avançar o sinal, mas depois daqueles beijos, aí eu não consegui me controlar. E fiz aquilo que eu tinha intenção de fazer mais tarde, quem sabe? Mas aí, quando eu vi, já tinha falado. Confessei que gostava dela, estava meio apaixonadão,
que andava pensando nela o tempo todo. Ela sorriu quando eu me declarei. E sei lá, apesar de não ter dito que sentia a mesma coisa por mim, eu fiquei com a sensação de que ela gostou do que eu falei. Olha, foi uma das noites mais felizes da minha vida, mesmo não sabendo de como ficariam as coisas entre a gente. Para minha felicidade, a gente passou a sair mais vezes. Volta e meia eu ia buscá-la na saída da aula, depois a gente ficava junto pelo menos um pouco, até que ela aceitou namorar comigo. Pensa na minha alegria. Minha felicidade só não foi completa porque, apesar de ter aceito lá meu pedido de namoro, ela falou aquelas palavras que me deixaram assim meio... Olha, eu aceito, tá? Mas você vai ter que ter pelo menos um pouco de paciência comigo. Eu saí de um relacionamento não faz muito tempo, você sabe? Talvez eu não consiga corresponder àquilo que você está esperando de mim, viu? Mas se você topar ir devagar, quem sabe? Fiquei feliz de qualquer modo, até porque tinha certeza de que ia conseguir fazer ele esquecer daquele outro. Se é que ela ainda pensava nele, né? Porque eu evitava até falar do assunto, principalmente tocar no nome do sujeito. Depois que começamos a namorar, passei a levá-la e buscá-la na faculdade praticamente todos os dias. E foi logo depois que completamos um mês de namoro que eu a levei para conhecer a minha família. E como não podia deixar de ser, todo mundo a adorou. Todo mundo se encantou por ela. E depois foi a vez dela me levar na sua casa, né? Para conhecer a família dela. Os pais dela eram separados. Aliás, ela já tinha me contado que era bem novinha quando o pai resolveu largar da mãe. E depois disso, minha sogra nunca mais quis se casar novamente. Só que naturalmente continuou se relacionando com outros homens. Só que nada sério. Tanto que teve outro filho pouco tempo depois. Embora o pai da criança não fosse assim, digamos, presente. Aliás, depois eu soube que o cara não tinha nem registrado o menino, nem o reconhecido como filho. Enfim, passei a frequentar aquela casa e ela também vivia ali na minha casa. Às vezes até dormia ali comigo. Até que chegou o dia do aniversário do irmão da Carla. Ele ia completar 9 anos e resolver fazer uma festa no domingo. Eu, inclusive, até para fazer uma média, né, com a minha sogra, me dispus a alugar uma cama elástica e alguns outros brinquedos, até porque teria bastante criança. Seria o meu presente de aniversário para ele. A dona Sueli ainda pediu que eu convidasse toda a minha família, né, para ir na festinha do filho dela. Eu avisei o pessoal de casa, minha mãe perguntou se podia levar o meu sobrinho. Falei que sim, que quanto mais criança, melhor. E no domingo, todos nós fomos naquela direção. Quando chegamos à casa da Carla, isso lá por volta das 3 e pouco da tarde, já tinha bastante gente. Criança, principalmente, né? Todo mundo brincando. Eu, naturalmente, queria apresentar meus pais, a mãe da minha namorada. Só que, quando tomei a iniciativa de fazer isso, quando a dona Sueli ficou diante dos meus pais, percebi que ela ficou pálida, perdeu a cor. Aliás, não foi só ela. Não foi só ela. Eu percebi que meus pais também ficaram muito, mas muito sem jeito, meio perturbados, meio, sei lá. Na minha inocência, eu ainda falei: então, mãe, essa é a dona Sueli, minha sogra, mãe da Carla. Minha mãe estava de boca aberta. Eu quase tive um troço quando ela falou aquilo. Isso é alguma brincadeira, Valdir? É sério que a tua namorada é filha dessa mulher à toa? Mas como assim, mãe? Que é isso? Minha sogra não deixou barato quando foi xingada. Mulherzinha à toa é você, sua ordinária.
Eu não vou deixar você ficar me ofendendo aqui dentro da minha casa. Já basta toda a vergonha, toda a humilhação que você me fez passar aqui no passado. Eu não estava entendendo nada. Mas fui entender logo em seguida, pro meu espanto. As duas tentaram avançar uma na outra. Começaram a se xingar. Era só palavrão. E se eu não tivesse me metido no meio e apartado, as duas teriam se matado. Juro, eu ainda não estava entendendo bolhufas. Mas, com toda certeza, as duas se conheciam. E o pai, em vez de ajudar, apaziguar e a briga, não! Ficou ali parado, olhando aquela cena com uma cara de pateta. Mais branco que uma folha de papel. Resultado, meus pais se retiraram daquela casa e eu fui atrás, até para tentar entender o que estava acontecendo. A dona Sueli também foi. Saiu na rua e continuou ofendendo a minha mãe. Nunca mais apareça aqui, sua infeliz! Fique longe da minha casa e da minha família. Sou ordinária. Pro meu espanto, nem minha mãe nem meu pai quiseram me explicar o que tinha acontecido. Me contar o motivo daquele fiasco, daquele escândalo que eles tinham protagonizado logo no dia em que eu fiquei tão mal, mas tão mal. E insisti, porque eu tinha que entender. Me prometeram que em casa a gente conversaria. Voltei para a festa, só que nem sei se devia ter voltado, porque o clima estava pesado demais. Alguns convidados estavam ali em volta da minha sogra, tentando acalmá-la, porque ela ainda estava nervosa. E quando me viu, descarregou sua revolta em cima de mim. Por que você nunca falou que era filho daquela infame? Hein, Valdir? Aliás, me responda uma coisa. Você, por acaso, se aproximou da minha filha de caso pensado? Caso pensado? Claro que não, dona Sueli. Eu até agora não entendi nada. Será que a senhora pode me explicar? O que está acontecendo? Ela também não quis abrir o jogo comigo. E a verdade é que acabou sobrando até para mim. Porque ela começou a dizer umas coisas. Chegou a falar a certa altura que não queria ninguém daquela família, da minha família, claro, perto da família dela ou da casa dela, ou seja, estava querendo que eu me afastasse também. Olha que situação. Nem a Carla estava entendendo nada. E como a velha pediu que eu me retirasse, até para evitar maior problema, resolvi ir embora. Somente depois que cheguei em casa é que a minha mãe resolveu me contar. Ela também estava nervosa, mas me contou o motivo daquele pé de guerra. Aquela mulher foi amante do teu pai, Valdir. É por isso que eu não suporto ela. Desgraçada, mulher infame. Mas quando foi isso, mãe? Faz tempo já. Uns 8, 9 anos. Não? Pensa na minha cara de espanto. Eu jamais imaginaria uma coisa dessas. Até porque, meu Deus, que coincidência. Ela, inclusive, a minha mãe, me falou que era melhor eu terminar aquele namoro. Mas era só o que me faltava, né? Nós dois não tínhamos culpa de nada. Tanto que depois fui conversar com ela, mas sabe, ela continuava tão esquisita comigo. Minha mãe não quis conversa. Ficou de cara virada, até comigo, como se eu tivesse alguma culpa.
Quando fui conversar com a minha namorada, ela também estava esquisita. Pelo jeito, sua mãe já devia ter lhe contado também. E acho até, pelo menos achei naquele momento, que a mãe dela também a tinha aconselhado a terminar o namoro comigo. Tanto que ela falou: acho melhor a gente se afastar por uns tempos, Valdir. Minha mãe não está aceitando bem a situação, você entende? Mas eu fiquei tão revoltado com aquilo, porque não tínhamos nenhuma culpa do que estava acontecendo. Aliás, já tinha acontecido há muitos anos. 8, 9, 10, sei lá, pelo que a minha mãe tinha dito. Quer dizer, sabe, não faz sentido. Tanto que da minha parte, eu juro, jamais deixaria esse episódio afetar o nosso namoro. Mas, para minha tristeza, o mesmo não aconteceu com ela. Ela pediu aquele tempo, com o pretexto, claro, de deixar a poeira baixar. Só que essa conversa aí, quando a pessoa pede tempo, todo mundo já conhece, né? E a verdade é que esse tempo está se estendendo até hoje. De modo que foi só um jeito de terminar comigo. Já a procurei várias vezes, mas ela parece que não quer voltar atrás. Por causa da mãe dela, do rolo que teve com o meu pai e a briga com a minha mãe, ela decidiu se afastar de mim. E por conta disso, me encontro em total desespero, perdido de tanta tristeza, pela falta que ela me faz. Não é justo, não é? Nós dois pagarmos por uma dívida que nunca foi nossa. Um pecado que sabe, a gente não cometeu. Se alguém cometeu algum pecado, algum erro, foram eles. Se bem que, pelo jeito, ela não deve gostar tanto assim de mim, né? Porque se gostasse, pelo menos eu tenho isso aqui na minha cabeça, teria passado por cima de tudo. É o que eu acho. E olha, não sinto satisfação nenhuma em pensar assim. É porque as atitudes dela me levam a pensar desse modo. Se me amasse de verdade, ela não ligaria para a bronca da mãe. Ficaria comigo e ponto final. Estaríamos juntos agora, por exemplo. Mesmo que fosse preciso lutar contra tudo e contra todos, até mesmo contra a mãe dela. Se me amasse de verdade, é isso que eu penso, ela jamais teria desistido de mim. Ela jamais teria desistido de nós.